Boa noite, irmãos, amém? Hoje nós iremos ter uma reflexão e eu achei interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque algumas coisas foram constituídas e alguns conceitos foram destinados à igreja, que somos nós, e que a igreja nunca foi, né? E que a igreja foi colocada dentro de uma UTI, e dessa UTI a igreja continua ainda no estado de UTI, por falta do conhecimento e por falta daquilo do que é o Senhor para nós, não é? Então, o tema que eu irei trazer a reflexão hoje aqui fala de o Evangelho supera essa desgraça que foi constituída sobre a cultura do cancelamento, a cultura do cancelar. E hoje o que nós como igreja olhamos essa situação e vemos essa situação acontecer, daquilo que Cristo nunca foi, daquilo que quando Ele criou o corpo, Ele nunca imaginou que poderíamos ser. Porque a igreja que somos nós, ela não é apenas um encontro social. A igreja aqui na terra, ela veio para salgar. A igreja aqui na terra, ela veio para não ser insípida, mas ser o sal da terra. A igreja que é eu e você, viemos para ser a diferença e sermos luz. E que direito temos nós, pecadores, errado que somos, que necessitamos da misericórdia de Deus, ter a capacidade de cancelar pessoas, ter a capacidade de colocar algo exposto na rede, ou exposto diante de algumas pessoas que a gente conhece no nosso convívio, os mais íntimos, e fazer um linchamento daquela pessoa. E aí, quanto devemos perdoar? 70 vezes 7? E quanto devemos amar? Sempre. E quanto devemos perdoar? Continuemos. Mas nós não temos a condição de seleção de pessoas. Quando olhamos para o Cristo ressurreto, olhamos para um Cristo que eu agora quero dar um pausa e explicar. Por quê? Antes de lermos o versículo. Que a igreja, ela é inclusiva do entretenimento, de que aceitamos, ajudamos, instruímos as pessoas conforme a palavra, e aí haja mudança. É essa igreja inclusiva que eu acredito. Não uma igreja inclusiva de que vem como estás, fica como estás, e nunca haja mudança e o pecado continua fazendo. Mas não nos obriga aquele que ensina e aquele que instrui cancelar essa pessoa a um ponto de não acreditar que não haja mudança. Há mudança sim, há cura sim, arrependimento sim, e há também a capacidade do homem se tornar luz e se libertar dos seus maus caminhos. Um Cristo de oportunidades, um Cristo que olha para aquele que, como Zaqueu, de um Cristo que olha para uma mulher prostituta e vê diante do seu erro a oportunidade de arrebanhá-la, de ajudá-la. Afinal de contas, todo mundo quer linchar ela, todo mundo quer cancelar ela, mas afinal de contas, quem não tem erro aqui? Atira a primeira pedra, mata ela. Ou será que muitos de vocês aqui estão querendo tacar a pedra, já se deitou com ela? E esse tema
foi criado online, né? Em 2017, antes de nós lermos Mateus, em 2017, o termo cancelamento surgiu para nomear a prática virtual de boicote de personalidades, famosas ou não, cometeram alguma violência, ou tenha dito ou feito algo considerado moralmente errado pelos padrões de determinados grupos dentro e fora da internet. O cancelamento envolve, entre outras ações, o boicote de pessoas, incentivando o não consumo de seus produtos e está pressionando para que marcas e instituições vinculadas a ela as rompam todo o seu contrato, a sua conduta. Nessa cultura, pedidos de perdão, retratações costumam ser aceitos e há uma humilhação generalizada. Há um desprezo, há uma ação social e que todos aqueles que foram cancelados perderam totalmente as suas portas e não tiveram oportunidade de se justificar ou de dizer aquilo que de fato foram acusados. E diante de todo esse tempo que a gente tem andado nas ruas, a gente percebe a capacidade da ação social do nosso país, a dificuldade grande do nosso país, sabe, pessoas, eu tive, um desses de Caxias, eu conversei com um casal, e aí eu perguntei, poxa, vocês poderiam estar, eu falei assim, vocês são casados? Não sei quem recorda comigo, foi a Hilda, que deu para sua esposa, e eu dei a quentinha para o esposo dela. Não, a gente tinha 3 meses, e aí a gente não conseguiu pagar o aluguel. E eu falei assim, você não tem família? Ela falou assim, é porque como eu casei com ele, a família não bate com ele. Mas você, mas como é? Se a família não bate com ele, por que não tem a oportunidade de ajudar vocês, tirar vocês daqui e ir para outro estado, para vocês não ficarem aqui na rua jogados? É que aí eu fico imaginando, será que a gente não pode passar por cima de algumas coisas? Na importância do perdão? Será que a gente não pode passar por algumas coisas na questão do ajudar? Entenda bem, essa palavra é de alerta, não é que eu não posso trazer essa palavra para você, essa reflexão para você, te acusando, porque aí eu vou estar sendo o cancelador. Não, é para a gente como igreja, olhar esses comportamentos e coisas modernas que têm surgido, que para nós isso não tem nada de moderno, isso sempre existiu. O próprio Jesus foi cancelado, mas diante de todo o momento que ele tinha, dos fariseus, saduceus, de tantas outras pessoas que vinha lá, ele tinha a arte de persuadir, de ensinar, porque a própria religião queria cancelá-lo a todo momento, porque ele só foi apenas ensinar, ele só foi apenas levar o amor, ele só foi apenas dizer a oportunidade. Meus irmãos, muita gente precisa de oportunidades, muita gente precisa de um empurrão, sabe? E o Hélito, diante dessas noitadas que a gente passou aí, e vai ter muitas com certeza, em nome de Jesus, o Hélito falou que uma pessoa chegou para ele e falou assim, não, todo mundo chega aqui e dá comida para a gente, mas não quer conversar com a gente. Tipo assim, eu dou a comida, tá certo, amém, glória a Deus, está dando comida, mas eu quero conversar, porque apesar de eu estar sujo, apesar de eu estar passando por esse momento, excluídos de uma sociedade e de um capitalismo voraz, de um capitalismo que não tem pena, de um capitalismo que passa por cima, que exclui pessoas, que não dá oportunidade para as pessoas de pelo menos, poxa, se eu tenho um pouquinho desse abrigo aqui para ficar, se eu puder apenas plantar, apenas para comer, mas nem isso temos diante de um país tão grande.
Isso falando da questão social. E trazendo para a parte bíblica. Nós não temos direito. Nós temos que olhar para um Cristo Redentor e ensinar. As portas estão abertas. Entra. Pode sentar. Porque esse reino aqui não é nosso. Essa casa de pedra não tem sentido nenhum se você não estiver aqui. Mas ela tem sentido quando alguém chegar. Olha, eu quero me retratar. Eu quero me recuperar. Eu quero mudar minha vida. Estamos aqui como os pequenos cristos nessa terra, para não te excluir, mas sim para te abraçar, para dizer para você que como houve jeito para a prostituta, que com o homem houve jeito para Zaqueu, e como houve jeito para um monte de homens, há jeito para você também. Há Cristo para você, um Cristo de oportunidades, um Cristo que abriu a porta para mim e continua abrindo porta para muitos. Quem somos nós de fecharmos as portas? Quem somos nós de julgarmos? Quem somos nós de lincharmos, cancelarmos e entrarmos nessa moda? E o que é mais triste, sabe, meus irmãos, é que diante de todos esses comportamentos que vemos, a gente pode abrir nessas redes tão quentes, e principalmente o Twitter, cristãos embolados nesse meio, cristãos que estão sendo a um ponto muito seletivos. Em Mateus capítulo 9, do versículo do 9 ao 13, a versão NAA, eu queria que você me ajudasse. Eu não sei se deu tempo de colocar o versículo lá, mas eu vou ler uma parte aqui, antes de colocarmos ali os versículos, que infelizmente a cultura do cancelamento está presente na igreja, e não é de hoje, que ela já foi por muito pior, mas ainda existe o cancelamento por capacidade da liderança e, tristemente, por líderes. Quer dizer, eu titulo isso aqui como altar, né? Como muitos titulam isso aqui como altar, ou plenário, ou plataforma, qual o nome que quiser. Eu lincho a pessoa, eu não falo com a pessoa entra dentro de um gabinete, mas eu não cito o nome dela. Aí eu chego aqui na frente e falo assim: porque tem gente que precisa se recuperar, porque diante disso, quer dizer, a pessoa que foi conversar contigo, que deveria ter um certo sigilo, como você, como líder, de ouvir, cuidar e guardar, morreu, bateu a porta, morreu. Aí a pessoa está lá no meio de uma grande multidão, de uma comunidade, e aí, lá dentro do seu coração, lá dentro, não precisou nem falar o nome. Eu nunca mais quero conversar com ele mais. Eu nunca mais quero bater um papo, que eu pensei que ele era amigo, que eu pensei que ele era meu líder, que eu pensei que ele era uma pessoa mais próxima. E literalmente ele não disse o nome, mas ele me cancelou na frente de um monte de gente. Atitudes que um filho regenerado e uma nova criatura não pode ter. Em Mateus capítulo 9, versículo de 9 ao 13, diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamando Mateus sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram
e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão, aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Os nossos lugares que titulamos como igreja deveriam ser lugares de ajuda, deveriam ser lugares de ensino. E repito, venha, como estás? Você quer? Agora eu vou te ensinar, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou tentar te ajudar daquilo que eu posso. Mas eu não vou ser um ponto seletivo a um determinado momento, de que é um grupo fechado, é um grupo de WhatsApp, de Telegram, que não aceita mais convite. É um grupo que só tem a gente aqui, não tem nenhuma capacidade de... Tá bom, a gente está muito feliz com os que temos. Não? Essa não é a igreja que Cristo projetou nessa terra. Essa é uma igreja que eu me assento, ensino, mas ao mesmo momento eu lhe proponho mudança. Mas mesmo se ficar aqui há muito tempo e se não querer mudança a um determinado momento da sua vida, continua vindo. Porque afinal de contas não é eu que convenço, é o Espírito. É o Espírito que traz vida para a vida das pessoas e libertação. Foi essa capacidade que Jesus olhava para o pecador. Ele olhava sempre no sentido de que todo mundo diz que não tem jeito, mas eu não vou cancelar ele. Mas para o nosso Senhor tem jeito. Essa vida pode mudar, mas eu não faço parte de um sistema de selecionados e exclusão. Ouvimos muito isso, né? Quem se lembra? Cadê o irmão? Não sei. Ele foi excluído. Ele foi excluído. Mas quem foi procurá-lo para continuar ensinando diante de aquilo que foi um alerta, um erro de percurso? O que foi? Não. Tem ninguém que procurou ele mais. Afinal de contas, a gente tem que até procurar o telefone dele, porque a gente não sabe nem aonde ele está mais. Que Cristo é esse, gente? Que exorta, que Cristo é esse que seleciona tipo pessoas através de um erro, e aí eu me julgo um pouco melhor, e aí me sinto um pouco melhor, e eu tenho a capacidade de um nível espiritual. Já ouviu falar isso? É um nível espiritual que me faz estar acima da carne seca. Até o Jorge me fez rir agora. Não vou nem entrar muito por isso. Para eu selecionar pessoas, sabe, meu amigo? É porque o meu nível espiritual é muito grande. E aí eu tenho a condição de começar a cancelar. Não, vai. Uma simples oração. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos. Porque simples gestos nossos, nós estamos cancelando pessoas. Não, vai chamar aquele irmão? Tem oração aqui de manhã. Eu estou falando uma coisa simples. Tem oração, mas não vai vir não. Mas por que não vai? Não. Irmão, não gosto nem de orar.
Eu falei, rapaz, tu já está julgando o cara, tu nem convidou o cara. Quer dizer, você já está excluindo o cara sem convidar. Você já não conhecer. Não, porque para estar aqui tem que estar no nível. Para estar aqui tem que estar com o joelho cascudo. Para estar nessa oração aqui. E aí a gente vai fazendo as seleções. E a gente vai destinando pessoas. E colocando conforme o quebra-cabeça. Mas digo para você, Jesus teve misericórdia e continua corrigindo as nossas vidas. Não te dá o jeito de você ser o melhor. Te dá o jeito de você ser o Cristo que olha e diz, em nome de Jesus, Ele tem jeito. Em nome de Jesus, essa família vai ser estruturada. Em nome de Jesus, vai ser resgatado. Não é porque ele errou que eu o ajudando nesse momento que eu vou largá-lo. Só se, diante de todas as minhas investidas, se ele escolher, não é você que determina, não é você que cancela, é a escolha daquilo que você cuida. Agora, se ele escolher outra coisa, você não vai mandar nas escolhas das pessoas, aí já é outro departamento. Aí já não é você, é ele. Mas você, com uma atitude de Cristo, você veio para pregar, para amar, para perdoar. Você não veio para cancelar ninguém, você não veio para excluir ninguém, você não veio para ter autoridade de ser um semideus nessa terra, para destinar qual é o céu e o inferno para a vida das pessoas. Misericórdia. Isso é um despertar, porque às vezes eu fico olhando dentro de mim e quanto eu fui já muito seletivo, sabe? Quanto eu fui aquela pessoa que passa faca. Eu era assim mesmo. Sangue nordestino. Jorge conhece a minha família. Todo mundo da peixeira. Pode cortar. Não, pode cortar. É quando tu via, passava um tempo, e aí aquela pessoa, sabe, acontecia, sabe, Ingrid? Aquela pessoa estava tão boa, e aí eu, babaca, eu posso me xingar, não posso? Amém. Não posso xingar os outros, né? Não dá ruim, dá até processo. Aí, sabe? E eu falo assim, olha como é que eu sou babaca. A pessoa que eu cortei, que eu passei a faca e falei que não tinha jeito, está vivendo o melhor momento da vida. Não é as nossas escolhas, não é a gente, é o Espírito do Senhor. E operando Ele. Sabe qual é a nossa missão? Pregue a palavra, tão somente a palavra. Ensine, ame, seja amigo, admoeste, porque amigo é assim. Os largados não. O que é os largados? São os agregados que a gente chama de amiguinho. Não sei se você já viu esse termo, mas são os agregados. Não é aquele amiguinho, é um agregado. Mas amigo mesmo não cancela, amigo mesmo instrui, amigo mesmo puxa a orelha, amigo mesmo fala assim, você está errado e a Bíblia diz isso. Não, você não tem direito de fazer isso com ninguém, e nem eu tenho também. Mas se nós somos irmãos em Cristo Jesus, nosso processo é amar. O nosso processo é eu estar perto de você e fazer você pensar. Essa é a minha função. Afinal de contas, o Cristo ressurreto veio nessa terra, não para defrontar os senhores. O Cristo dessa terra, quando teve o momento de perguntarem, não, dá a César o que é de César.
Não entra nesse mérito, não. O Senhor diz isso. O Senhor fala isso. Então vamos se basear naquilo que o Senhor fala. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Em 2 Timóteo, não sei se também está anotado ali, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno e que não corrija. É isso mesmo que eu estou lendo? É, isso, quer seja oportuno, quer que não seja oportuno. É porque minha versão, estou com a versão da outra na minha cabeça. Repreenda, exorte toda a paciência e doutrina. Ó, paciência. Nos tempos de hoje, no tempo rápido de hoje, o cara posta um negócio hoje e fala assim: o quê? É crente. Manda um direct. Você mata o cara em 30 segundos. Ó, teve uma situação aqui, Elisângela, você lembra dessa época, né? Não vou falar a nossa idade, mas na época do Orkut, né? Elisângela ligou para mim desesperada: pelo amor de Deus, mas tem um homem lá, não sei quem é, não sei se é você. Não sei se estava cantando as meninas da igreja, não sei o que estava acontecendo, um negócio doido. Eu me lembro, foi Elisângela. Acho, não sei se a Ingrid se lembra. E eu falei assim: misericórdia, eu nem sei se eu estava casado, se eu estava pronto para casar, nem me lembro. Estava casado já, né? E eu falei assim: vai lá. E eu fui lá e cortei. Aí eu falei assim: ai Jesus, o que o Jair vai pensar de mim? Um troço que o cara falou besteira lá. É, gente. Mas ela foi sábia, porque ela me conhecia. Ela não me lixou. Ela não foi lá no Orkut lá, que eu nem me lembro se era direct ou era mensagem. Fala assim: ó, o hipócrita está cantando as mulheres da igreja. Não, simplesmente eu fui hackeado. Simplesmente fui hackeado. E aí quando eu fui ver, eu tive que cancelar para um dia depois voltar. Porque na hora, eu estava no determinado lugar, né, Elisângela? Quer dizer, eu estava trabalhando, não estava nem digitando troço. E aí, qual é a função? É isso. Não tem momento de exclusão. Eu não posso fazer um conceito de uma hora para outra, porque o tempo é rápido, a situação é rápida. Ouve primeiro. Converse. Se a gente partir para o princípio daquilo que a internet hoje, cristãos, misericórdia. Virar um Conor McGregor com Anderson Silva lá. UFC purinho. E aí quem está de fora fica olhando para um lado, olhando para o outro. Mas meu Deus, que Cristo é esse? Que terreno é esse? Que terra é essa? Terra que falam de amor, mas não amam? Terra que fala de perdoar, mas não perdoam? Terra essa que fala que Cristo parou no meio de muitos e ensinou, mas ele não... Não, nesse terreno eu não quero, não. A gente tem de sim, a gente ama o pecador, a gente não ama as práticas. Mas a gente pode dizer o seguinte: quer Cristo? Quer mudar? Vai ser um prazer te colocar na célula. Ah, mas é diferente. Ele tem cabelo azul, pode ser cabelo azul, amarelo, calça rasgada, está fedendo, não importa. Se tiver calça lá, eu vou dar calça para ele. Cabelo eu não vou poder dar e nem pintar o cabelo azul igual ele amarelo, porque eu não tenho. Você está entendendo? Mas um Cristo grave é um Cristo de oportunidades. Cristo é um Cristo que está acessível. Cristo é um Cristo que não faz
esse papel de ser Deus, e ele não se usurpou. Ele era o filho do homem, ele era um serviçal, ele estava ali para servir. E às vezes a gente acha que somos os deuses feudais, e eu pareço muito com um deus feudal, né? Antigamente, a época do César, o cara que era careca e tal, o cara, né? Quem viu aquele filme dos 300, o bonitão lá raspou a cabeça. Bem que eu não tenho a caroça bonita igual a dele, mas bem. E aí, a gente sai matando. Não, hoje eu preguei e desci a faca. Grava aí, câmera, faca. São os deuses que são criados. São homens que deveriam ser servos, mas continuam sendo deuses. São homens que entendem aqui que deveriam estar na terra pregando o evangelho. Eu quero dizer para você, vem como estás. A porta está aberta. Vem como estás, do jeito que você está. A gente vai, se você quiser, a gente vai te ajudar. Vem como estás, independente do que você está. Deus tem algo para mudar a sua vida. Pregue o evangelho, tempo e fora de tempo. Fale do amor dele em todo momento. Utilize isso aqui que você tanto endeusa como púlpito, ou que nome que seja, para pregar a palavra, para dizer que Jesus muda, que Jesus faz aquele homem que não tinha jeito ter jeito. Nós não somos uma geração para que possamos excluir ninguém. Nós somos uma geração que abraçamos. Nós somos uma geração que pregamos o evangelho. Nós somos uma geração que se preocupa. Acepção de pessoas? Não. E aí, não podemos fazer, né? Vimos vários versículos, né? Romanos 2,11. Acepção não. Mas quanto tempo a gente já ouviu a história? Não, ali eu não entro não. Ali é lugar só de santo. Cadê a auréola? Cadê a auréola? Não tem auréola. Aqui tem sim. Homens e mulheres que botam o joelho e dizem assim: Senhor, perdoa-me. Homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres que botam o joelho e falam assim: cara, eu sou um miserável. Eu sou um cara que eu já pensei há 2 segundos, coisa que eu não devia pensar. Eu sou um cara que quando eu olho para mim e falo assim: muda-me, Senhor, porque se eu me mudando, eu quero ser pelo menos um pouquinho de uma fertinha de um espelho para esse. Meu Deus. E aí a gente entra nesses lugares como muitas vezes a gente entra. Perdão, Senhor. Eu quando estudei isso durante essa semana, eu pedi muito perdão a Deus, porque eu fui um desses. E tenho matado o meu eu todo dia para continuar me matando, porque eu não tenho essa tendência mais. Eu tenho esmurrado dentro de mim e falo assim: não. E é difícil. E quem sou eu para excluir alguém se eu estou passando pelo processo? Quem sou eu para excluir alguém? Destinar um inferno para alguém? Se eu preciso de misericórdia, se eu preciso das portas abertas, de um céu e de uma eternidade que me aguarda. E eu fiquei pensando, mano, deixa todos que quiserem viver, vivam. Mas eu e você, deixa viverem o que quiserem viver suas vidas. Porque afinal de contas, a nossa arte de persuasão só tem efeito através do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer?
Mano, se você quer ser seu senhor e seu senhor, você vai ser. Mas eu não quero. E eu tenho a opção de escolher. Eu tenho a opção de matar aquilo que dentro de mim tenta todo dia querer ressuscitar. Só que não é apenas, como disseram para o Wellington, não é só apenas a comida. É um centro de recuperação. É uma porta aberta, é um acolhimento, é um ouvir. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, houve um tempo em que um pecador sofreu desprezo rígido por parte de alguns crentes, principalmente se esse pecador fosse um crente, um cristão. Depois do pecado, muitos não foram mais os mesmos, muitos nunca mais voltaram. Linchamento. Como é que eu vou entrar naquele lugar? No tempo que eu mais precisei, eles me julgaram, mas não cuidaram de mim. Como é que eu vou voltar para aquele lugar se eu fui linchado pelo líder? Eu só queria uma oportunidade, mas agora eu não volto mais não. E é isso que acontece. E eu agora voltar para qualquer tipo de igreja, não volto mais. Eu só precisava de oportunidades. E aí você coça a cabeça, bota a mão no rosto e fala assim: meu Deus, como é que eu vou desconstruir isso do coração da pessoa? Fazendo a diferença. Faça a diferença. Na verdade, quando alguém está com mágoas, ele sempre está armado, né? A música parou. Alguém está sempre armado, não é verdade? Bota a musiquinha, senão alguém dorme. Eu gosto da musiquinha para ninguém dormir. E aí eu fico gritando umas vezes para dar um. Já deu para perceber que eu sou um cara bem doido, né? Então o que acontece? E aí você fica nessa questão disso, né? Aí o cara não volta. Aí fala assim: isso aí é igual, pô. Eu já fui em lugares que a gente só conseguiu, foi só pelo Espírito Santo, cara. Nós tínhamos líderes muito sábios, e o líder falava assim: nós vamos visitar, cara. Mas o cara vai fechar a porta na cara da gente, mas vamos visitar, pô. Mas vai fechar, tem importância. Afinal de contas, fecharam a porta para ele, mas nós não vamos fechar. Meu líder é desse tamanho, ninguém te conhecia. Rogerinho. Desse tamanho. O bichinho era retado. Vamos, pô. Sabe por quê? Ele falava: não se esqueça do sal. Não se esqueça de ser o Cristo nessa terra. As portas podem ser várias fechadas, mas um dia o Espírito Santo vai agir e essa porta vai se abrir. E confesso que no passado esse tipo de comportamento cancelador em relação às pessoas que pecavam era bem comum. Hoje em dia ainda existem pessoas que têm tal comportamento, mas o número dessas pessoas diminuíram bastante. Do meu ponto de vista, acredito que essas mudanças de comportamento se dão por dois motivos. A tolerância ao pecado está muito grande nas igrejas, não é verdade? Tem gente que não quer mudança, mas não me dá o jeito de lixar, mas dá o momento de dizer para a pessoa do seu erro. Mas tem líderes, para não perder, o que eles fazem? Fica aí, cara, adultera aí, continua aí, continua, porque se eu falar algo contra, tu vai embora. E se eu falar aquilo que está de errado, mas isso não é teu amigo não, isso jamais vai ser teu amigo, isso jamais vai ser um líder teu. Não, porque se eu falar, daqui a pouco a igreja fica vazia. E o dízimo? E a receita? Vou perder, né?
E aí não pode esvaziar. É o famoso partido. A famosa facções. Eu falo para agradar a todos, para que isso aqui sempre esteja cheio. Eu falo de coisas agradáveis, para que não haja um certo... Porque afinal de contas, precisa ficar lotado. Não é? Então precisa estar cheio. Não. O diferencial de todos aqueles que quando eram excluídos e quando chegavam para Jesus, Jesus dizia a verdade. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele pregava a palavra. Mas aí quem prega também não precisa estar preocupado. Eu não. A gente pode ser odiado, pode ser amado, mas você não pode deixar de pregar a palavra. As redes sociais têm direito de falar você o que se tem de falar. Mas o teu compromisso é com o Senhor. O teu compromisso é de dizer aquilo que de fato venha trazer luz e mudança. Já estou acabando? Jesus não cancela aqueles que pecam e se arrependem. Se o homem ainda lembra do seu pecado, Jesus não se lembra mais. Se a tua liderança te cancela, Jesus te dá uma nova oportunidade, pois eu lhe perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mãos dos seus pecados. Acredito que seja a classe mais cancelada. Elias, Micaías, Jeremias, João Batista, exemplos de homens que foram cancelados, mas tiveram compromissos. Continuaram, João Batista principalmente. É para batizar, vamos batizar. Mas ele sabia que ele podia batizar com água, mas quem um dia podia batizar com fogo estava vindo. Vamos preparar o caminho, irmãos. Não vamos cancelar ninguém não, e não vamos destruir os caminhos. Não vamos tirar a ponte não. Não vamos derrubar a ponte não. Vamos facilitar o caminho para que a ponte esteja bem aberta, para que entrem aqueles que precisam de mudança. Vamos ser homens e mulheres facilitadores. Vamos ser homens e mulheres que sejam... pode vir. Mas dá medo passar nessa ponte, eu vou cair. Balança. Só pedir ajuda. Eu vou caminhar contigo. E volto depois. Ame mais. Abrace mais. Cuide mais. Ensine mais. Agregue em pessoas. E aí é o que eu falei para vocês. Os 12 apóstolos foram mortos, foram cancelados, foram mortos de um jeito. Vocês sabem de todas as formas doidas que foram. Mas não se foram persuadidos pelo tempo. Não foram persuadidos pela a circunstância. O pecado ele pode ser grande, mas ele não terá domínio por um coração arrependido. E aquele que se arrependeu, o pecado já não há mais domínio. A mudança e a cura para aquele. É só ele querer. E eu ser o seu facilitador. Ele não pode olhar para mim. Sabe? Às vezes a gente tinha líder. Antigamente falava assim, meu Deus. Quando ele começar a falar lá na frente, Jesus. Teve uma época, eu me lembro até hoje. Senta todo mundo aí na frente. A gente tinha chegado atrasado no ensaio. Não, vou falar desse negócio de atrasado no ensaio, senão vai dar mal para mim. Não tem a defesa, né?
Eu vou parar por aí. E aí, pode ficar todo mundo aí. Foi assim mesmo, a igreja lotada. Aí eu olhava para a cara, um olhava para a cara do outro e falei assim: meu Deus! Eu sei que a vara foi forte, mas pegou. O pai, ele pode dar até a vara, ele pode exortar, mas se ele bate e não ensina, não tem validação nenhuma. O que adianta? O que adianta um líder que só te passa a vara todo dia? Papi, todo culto. Vai que mesmo. O povo só se movimenta com... Aqui o povo só se movimenta no cajado. Nego só dá a contribuição se eu passar o cajado. O povo só se movimenta pelo aquilo que você obriga. Não é por livre e espontânea vontade, porque você não está ensinando. Você está dando a vara, mas não está ensinando. O seu compromisso é ensinar. Porque ensinando vai ter espontaneidade. E aí quando você der as costas, ele está lá dando a contribuição sem você ficar esmurrando ele no culto. Porque às vezes né? Vou parar por aí, né? Porque se eu falar de dízimo, essas coisas aqui, vai dar ruim. Mas a espiritualidade não foi feita só apenas para viver dentro do templo. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para realmente impactar essa terra. Pregando, ensinando, ajudando. Eu e você não tem direito de cancelar ninguém. A cultura do cancelamento ganha cada vez mais essas forças na sociedade brasileira e nessas roupagens evangeliqueis. No meu ponto de vista, já foi muito pior. Mas os remanescentes, os que são sal, têm procurado persuadir, através da conversão e do processo, de ensino e de cuidado. Você pode ser cancelado, excluído pelo homem, mas os braços de Deus sempre estarão abertos para você. Deus te ama. Deus te ama. A prática do pecado, muitas vezes a gente não vai concordar. Mas nós te amamos, porque nós acreditamos na sua mudança. E eu encerro essa reflexão de hoje falando o seguinte: somos pessoas facilitadoras. Somos pessoas e mulheres que ensinam e cuidam. Nós não fomos pessoas feitas para excluir ninguém. Afinal, agradecemos a Deus, porque Ele tem moldado, estruturado a nossa vida e nos dado a capacidade de nós mudarmos. E graças a Deus por isso. Vamos mudar um pouco o nosso viver. Vamos mudar um pouco o nosso convívio. E vamos parar um pouco com a noia de que a gente precisa de determinadas situações para que a gente seja a luz. Você tem que ser a luz e brilhar em todo lugar. Você tem que ter caráter em todo lugar. Você tem que ser luz nas trevas. Mas eu não sou massa de manobra, eu não excluo ninguém. Eu sou filho e amado de Deus. Eu sou constituído pela sua misericórdia. Quero que você tenha uma boa semana. Eu desejo a você que você tenha uma semana de muitas boas notícias, e que alguma notícia ruim vir pelo seu percurso, persiste, continue orando, porque os dias maus vão sempre existir, mas eles podem se tornar diferentes a partir da perspectiva de Deus na sua vida. E se Ele é Deus na tua vida, Ele vai fazer você passar por todas as circunstâncias, ou quer deserto ou quer dificuldade, mas a diferença é comunhão. E o que eu desejo para mim e para todos nós
e para você que está na sua casa. Comunhão. Aquilo mais que o nosso pastor Jessé fala aqui. Comunhão. Estar junto. Estar aqui. Está sempre com a perspectiva de aprendizado. Porque aí você vai crescer. Você vai se tornar uma pessoa diferente. E vai salgar nessa terra. Senhor, meu Deus e querido Pai, eu te agradeço por nós estarmos aqui até esse momento. Eu te agradeço pela sua misericórdia. Eu peço perdão e digo aquilo que não foi de bom proveito, Senhor. Que as pessoas possam colocar dentro de uma cisterna, uma descarga e colher aquilo que foi mais importante. E aquilo que foi, de fato, agregador para as suas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Deus, nosso Senhor, esteja com cada um de nós. Que possamos ter uma semana de incomunhão e de realizações em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus queridos. Uma boa semana.